Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe este vídeo. Tem 2 postagens semanais, às terças-feiras e às sextas-feiras. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais uma gravação espetacular para você do melhor podcast de saúde do Brasil, o Pod Doutor. Como você sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. A gente faz com o maior carinho para vocês. O nosso propósito é levar para você informação boa, informação de qualidade em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. O nosso propósito é o contrário. Se inscreva no YouTube, siga-nos em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando a você informação boa. E como é que a gente faz isso? A gente traz aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente se propõe a debater. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Juliano Borelli, médico ginecologista, especialista em cirurgias minimamente invasivas para o tratamento de endometriose. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra. Vamos dividir conhecimento. Obrigado, Sidney. Obrigado pela apresentação. A honra é minha, é um prazer estar aqui dividindo com vocês esse espaço no que hoje é o maior podcast de saúde do Brasil, não tenho dúvida, e foi pioneiro, não é mesmo, Sidney? Muito obrigado, Juliano. Exatamente, obrigado, é uma honra. Doutor Juliano, seja bem-vindo novamente. Falaremos hoje sobre endometriose. Para você aí de casa e para nós, principalmente para nós, não, para mim, o que é endometriose? Não, é para vocês aí de casa. Endometriose é um assunto para você de casa, extremamente relevante. Quando eu falei para nós aqui, então, não, para mim. Fala sobre a quantidade de mulheres que tem, né? Sobre a prevalência. Endometriose, você vai ver que você também aprende aqui, eu também relembro tudo. Endometriose é um assunto extremamente relevante, muito importante. Vocês vão adorar, não saiam daí. O que é isso? Perfeito, vamos começar pela definição e vocês vão ver sim que é de fato um assunto de extrema importância no mundo contemporâneo, cada vez mais presente na população. O que é endometriose? A endometriose é uma condição ginecológica de origem benigna que, por definição, e essa definição foi atualizada em 2021, muito recentemente, ela significa a presença de células semelhantes às células do endométrio fora do útero. O que é o endométrio? O endométrio, se puder aproximar aqui nesse modelinho, é a camada mais interna do útero, é a camada que reveste o útero, é aquela camada que descama na menstruação. Tá lá dentro do útero. Exatamente. O útero ele tem 3 camadas e o endométrio é justamente a camada que descama em todo o período menstrual ou, quando não descama, ele está pronto para receber a gestação. Esse seu modelo é como se cortasse uma pessoa nesse sentido, né? Nesse sentido. Exatamente. Tá bom. Então a gente tem o útero cortado ao meio e o endométrio é essa camada mais interna. Então a endometriose nada mais é do que a presença de células iguais às do endométrio, atingindo outras áreas fora do útero. Os locais mais comuns são aqui, atrás, nos ligamentos uterinos, nas tubas uterinas, nos ovários. Ela pode acometer o intestino, a bexiga urinária, a vagina e até locais mais distantes dessa parte da pelve, que é o abdômen inferior, e a gente vai falar sobre isso. Tá. Então, deu para entender? Não, eu vou ter que perguntar aqui de novo. Para voltar, vou falar, eu nunca faço isso. Endometriose, eu acho que é um dos assuntos que mais geram dúvidas. Muito. De diagnóstico super complicado. Exato. Muito difícil, Moisés. É uma peregrinação que a mulher faz aos consultórios. Vai no gastro, vai no ginecologista também, claro, vai no clínico, vai. Só que para fazer o diagnóstico preciso, correto, é uma peregrinação incrível. Então é um assunto que a gente não deve, tem que apertar o Juliano para a gente aprender bem. Então não pode ficar vamos ter você como referência. Exato. O que você não entendeu? Endometriose é a célula do endométrio que está no lugar errado. Exatamente. Entendeu? Traduzindo, é isso aí. Então é uma célula que está presente em qualquer outro tecido do corpo, que não deveria estar presente, porque o único lugar desta célula é no útero da mulher, na camada mais interna. Então, a gente vai falar sobre isso, né? O porquê e como que se imagina que essas células vão parar
nesses outros tecidos e órgãos, mas a definição é justamente isso, é isso que caracteriza a doença, com uma informação adicional nesta nova definição, que ela tem um caráter sempre inflamatório. Então, a presença dessas células endometriais ou iguais ao endométrio, que é a forma mais correta, em qualquer outro tecido, ela vai causar processo inflamatório. E isso é um ponto muito chave pelo que a gente vai discutir sobre sintomas clínicos e problemas que a endometriose pode ocasionar. Então, se está inflamado, vai gerar dor, desconforto. Só que, pelo que eu entendi, pode ser em qualquer lugar. Pode ir para o intestino, pode ir para o útero, para a vagina. É exatamente isso. É exatamente isso. E cada lugar tem uma dor diferente, um sintoma diferente? A gente tem sintomas comuns e sintomas específicos dependendo da localização. É isso aí. E o Dr. Sidney, você comentou sobre a dificuldade de chegar até o diagnóstico preciso. Mas antes disso, grande parte da população tem ou não? É algo comum? E esse é o ponto mais importante. Não, você perguntou para mim, mas quem vai responder é a Juliana, né? Não me bota nessa fria. Vai que eu falo um número muito ruim. O mais importante é justamente isso. É uma doença extremamente prevalente. Ela é muito comum, muito mais do que as pessoas imaginam. Só que ela não tem a divulgação necessária. Isso, por isso que eu tô falando isso. Essa é a nossa oportunidade. Justamente porque ela é tão prevalente quanto o diabetes. Todo mundo já ouviu falar de diabetes. Só que ela só afeta a população feminina. E ela afeta 10% da população feminina em todo o mundo. E essas estatísticas se repetem em qualquer país, em qualquer origem étnica. 10% da mulher em idade reprodutiva, que é a definição, provavelmente a gente está subestimando. Mas é porque é na idade reprodutiva que os sintomas surgem. Mas nós vamos falar um pouquinho da origem, que a gente vai ver que não é só na idade reprodutiva. Mas 10% representa, em números absolutos, aqui no Brasil, nós estamos falando de 7 milhões de mulheres brasileiras com endometriose. Quando fala idade reprodutiva, 14 até chegar próximo da menopausa. Ok. Então, isso define o período chamado também de menacme, que começa com a primeira menstruação, que é a menarca, até a última menstruação, que é a menopausa. Isso normalmente representa 40 anos na vida, em média, das mulheres. Mas hoje sabemos que, mesmo antes da primeira menstruação, em pré-adolescentes e principalmente depois da menopausa, que se acreditava que não existiria mais a ação da endometriose, ela pode existir e pode ser sintomática. Então, provavelmente a gente está subestimando este número de 7 milhões de brasileiras. No mundo, 190 milhões. E só para voltar um pouquinho também para contextualizar. O endométrio que o Dr. Gerando está falando, então, essa camadinha de células, que olha o nome, né? Endo, né? Lá dentro do útero, né? Qual que é a função dela sem ela estar doente? É aquela camadinha que espessa para receber... Me explica para o nosso público. Exatamente. Então, durante o ciclo menstrual... É um órgão normal, né? O endométrio faz parte, né? Não é doença. Exatamente. Então, o endométrio normal, ele está dentro desta camada mais interna do útero e ele se altera ao longo do mês. Então, as mulheres, a partir da primeira menstruação, que em média acontece aos 12, 13 anos de idade, todo mês, diante de estímulos hormonais oriundos do ovário, que toda mulher passa a ter a partir da primeira menstruação, esse endométrio ele vai por 15 dias se espessar, ele vai ficando espesso. Aí vem a ovulação. Isso, para todos os mamíferos, funciona dessa forma a biologia. Ele está se preparando para receber a gravidez. Então, ele é um órgão fundamentalmente reprodutivo. Após a ovulação, acontecendo a gravidez, esse endométrio ele precisa estar espesso para receber o ovo que vai se formar após a fecundação. Não aconteceu a gravidez. Passa 14 dias e vem a menstruação, que é a descamação dessa camada que estava mais espessa. Então, isso acontece ao longo da vida inteira da mulher. Enquanto ela tiver esses estímulos e se ela não estiver bloqueando com algum hormônio, a gente vai falar nisso, porque isso também entra um pouquinho das formas da gente tentar controlar a endometriose, ela vai menstruar todo mês
E se não menstruar, porque engravidou, esse endométrio ele é fundamental para manter a gravidez. Então, ok, o doutor Juliano explicou para nós, então, a fisiologia aí do endométrio, da menstruação, do ciclo menstrual. E então, voltando à endometriose, qual é a etiologia? Como que acontece essa falha onde algum pedacinho do endométrio, uma célula que seja, migre ou vá, não sei como a gente vai explicar isso, para um outro lugar? Trompa, Perfeito. um ovário, como que ela chega lá? Isso vocês já têm essa explicação bem estabelecida? Como é que funciona? Temos algumas teorias, e essas teorias são de 100 anos atrás, todas elas, 100, 120 anos. E apesar desse tempo todo, ainda se existem muitas teorias, é porque nenhuma delas conseguiu explicar de maneira completa todas as situações que nós temos, clínicas da endometriose, todas as formas clínicas da doença. Hoje, 2 teorias são mais faladas. E durante muitos anos, se acreditou numa única teoria, chamada de teoria da menstruação retrógrada. O que seria isso? Então, eu expliquei que durante todo o mês, esse endométrio que está espesso, ele descama, se a gente puder mostrar aqui, e ele se exterioriza para o ambiente externo pelo canal vaginal e toda mulher consegue visualizar a menstruação, né? Então, o endométrio está aqui dentro, ele está descamando, existe uma comunicação com o ambiente externo aqui pelo colo do útero e a mulher sangra no período menstrual, descamando o endométrio. Só que existe uma outra conexão lá de dentro do útero, que é justamente a tuba uterina. As tubas, também chamada de trompas, que é um nome mais antigo, mais em desuso, mas as tubas uterinas, elas têm essa comunicação. Na minha época era trompa de Falópio, exatamente. Né? Esses nomes foram caindo em desuso. Foram caindo em desuso. Os nomes de pessoas. Exatamente. Né? Agora é a tuba uterina, então. É a tuba uterina e ela tem uma comunicação com a cavidade uterina, lá com o endométrio, e isso acontece na imensa maioria das mulheres. Parte deste endométrio que descama, deste fluxo menstrual, ele vem pelas tubas e cai lá dentro da cavidade abdominal. Lá dentro da barriga. Dentro da barriga. Tá lá dentro. Então, lá em 1927, um médico de Nova York chamado John Sampson criou este modelo teórico, tanto que ela é chamada de teoria da menstruação retrógrada ou teoria de Sampson. Descobrir como que essas células vão parar lá no abdômen, pelas tubas uterinas. Só que a grande pergunta que em 120 anos ninguém contrapôs de uma forma mais concisa, como eu disse, todas as mulheres que menstruam, se não tiverem as tubas obstruídas, vão ter este fluxo. Retrógrado. E já foi estimado, 90% das mulheres têm menstruação retrógrada. Só que eu disse que 10% apenas das mulheres têm endometriose. A conta não fecha. Claro. Muitas mulheres têm a menstruação retrógrada, têm essas células caindo lá dentro da barriga e não desenvolvem endometriose. Então, essa teoria, por si só, não consegue justificar e explicar. E ela também não consegue explicar por que 50% das mulheres com endometriose, quando perguntamos de forma ativa como foi a sua primeira menstruação, lembra lá na adolescência, pré-adolescência, com 11, 12, 13 anos, teve muita dor, foi tranquila, 50% já dizem que tiveram cólicas, das que têm endometriose, quando a gente diagnostica e pergunta como foi a sua primeira menstruação. 50% dizem que foi com dor incapacitante. Porque já deveria ter uma menstruação retrógrada mais intensa? Na verdade, ali era a primeira menstruação, era o primeiro estímulo de período menstrual. Mas isso leva a uma possibilidade. Bom, é muito provável que naquele momento as células de endometriose já estavam na barriga por algum outro motivo. E a menstruação, a gente sabe que é o período do mês onde as mulheres com endometriose têm maior intensidade de dor. Porque este momento, este período menstrual, por si só, ele já é inflamatório. Então, onde tem células do endométrio, vai sangrar igual. Vai sangrar. Mesmo não estando lá no endométrio. Exatamente. Então, se você tiver célula dentro da bexiga, vai sangrar na bexiga. A mulher pode ter xixi com sangue durante a menstruação. E ela fala, mas isso só acontece na menstruação. Mesma coisa se tiver no intestino. Ela pode ter sangue nas fezes só no período menstrual. Esses são sinais clínicos que já nos levam a pensar no diagnóstico. Porque onde tem células
semelhantes, que são as células da endometriose, no período menstrual vão sangrar e vai doer, vai inflamar. Então, essa teoria também não explica por que já na primeira, que não deu tempo de formar ainda. Entendi. Agora entendi. E aí tem uma teoria que surgiu... Já tinha célula lá. Alguns anos antes, é de 1895, final do século XIX, que é a teoria embrionária. Essa é a teoria que agora, nos últimos anos, ela voltou a ser considerada como a teoria mais plausível para explicar a origem da doença, com estudos realizados lá na Itália em fetos. Muito interessante. A teoria embrionária fala que essas células vão parar já num lugar que não deveria, fora do útero, durante a embriogênese. Então, no útero materno, num feto feminino, no período onde se desenvolve os órgãos genitais, existe uma migração irregular destas células. E elas vão se alojar exatamente, se a gente puder mostrar, atrás aqui do útero, que é uma escavação, que é o chamado fundo de saco posterior. Que antigamente era o fundo de saco de Douglas. É esse aí. Eu sou velho. Sidney tá bem aqui, lembrou. Essa aula eu fui. E aqui, entre o útero e o reto, a parte final do intestino grosso, é o local onde a gente sempre encontra doença. E a teoria embrionária diz que é daí a origem da doença. E para provar isso, não é fácil, mas na Itália, um estudo em fetos que não evoluíram, então foram autópsias em fetos femininos que biopsiaram esta região e encontraram as células iguais às do endométrio. Então, esse foi o primeiro estudo que revolucionou para poder dizer, olha, de fato faz sentido essa teoria embrionária que vem de muito atrás, 1895. E aí o que acontece? Elas estão silenciadas, dormindo ali durante toda a infância. A primeira menstruação é o marco do início da atividade hormonal dos ovários. Ali desencadeia os primeiros estímulos nessas células que já estão ali. E ao longo da vida, sim, com os períodos menstruais não inibidos, não bloqueados, a cada mês essas células podem se inflamar mais, pegar esses estímulos hormonais e crescer, se espalhar para outras regiões. Mas a origem é do nascimento. As mulheres nascem com endometriose. Sensacional, muito bem explicado e ainda não completamente definido. Exato. Mas faz bastante sentido, né? Dentro da embriogênese, né? Exato. Como tem todas aquelas migrações de órgãos e tal. É justamente ali do ducto de Miller. Exatamente. Isso. É a migração dos ductos de Miller, que existe uma migração irregular ali. Uma errônea, né? Uma errônea, por erros genéticos que hoje já tem alguns genes mapeados para isso. Que legal. Já tem genes mapeados que atuariam nesse período da embriogênese para ocasionar e mostrando também a maior prevalência por conta deste componente genético em famílias. Então, se você tem uma mulher com diagnóstico na família, então a mãe tem um diagnóstico e tem uma filha menina, ela tem uma probabilidade maior, de 2 a 5 vezes maior do que se ela não tivesse a mãe com antecedente de endometriose. O que faz todo sentido nesse cenário. Nesse cenário aí hereditário, da origem. A dor na primeira menstruação, então, é incapacitante. O restante também vai ser parecido? Por isso que é algo que... Você falou 50%, né? 50% das... Já referem já na primeira menstruação. Outras não referem na primeira, mas ao longo da vida pode ir aumentando de forma progressiva. Então, também faz parte do quadro clínico. Algumas mulheres falam... Sinal vermelho, muita dor na menstruação. Na adolescência, isso já é um sinal vermelho. Com certeza. Certo. Esse é um dos sintomas. Esse é um dos sintomas. Mas por que então que ela vai para ginecologista, vai para o outro médico, especialidade? Pois é, o ginecologista é o médico responsável para cuidar, fazer o diagnóstico dessas mulheres que, infelizmente, preciso dizer, como o Sidney adiantou mais cedo, ainda nós, profissionais, temos visto como essas mulheres são negligenciadas do ponto de vista de serem ouvidas, porque elas reclamam dos sintomas. Os sintomas estão na nossa cara. Mas podem ser confundidos com outros? Não. Na verdade, existe um aspecto cultural no mundo inteiro. E tiveram coragem de publicar isso agora em 2022.
por que o diagnóstico da endometriose demora tanto? Primeiro, fizeram vários estudos em diferentes países, e o Brasil participou também, mostrando que o diagnóstico demora de 8 a 10 anos a partir do primeiro sintoma queixado pela mulher. É muito. Contar desde a primeira são... Não, esquece, mas veja, se você tem uma queixa incrível. e você vai buscar ajuda profissional Para aquela queixa e ainda assim levar de 8 a 10 anos para ter um diagnóstico é impensável, mas isso se repete em todos os países e eu já adianto, o Brasil é líder, pioneiro no diagnóstico de endometriose. O Brasil hoje, o mundo inteiro olha para o Brasil como um dos principais fenômenos aí no diagnóstico de endometriose. Mas mesmo assim, ainda existe isso. E esse estudo mostrou que o maior problema identificado era a dor é normalizada. O que toda menina Isso ouve eu quando... ia falar, eu já ouvi isso. O que você já ouviu? Você tem mulher em casa, de irmã. Exato. Não, é dor da menstruação. E aí normaliza. vem de geração para geração. Imagina na época das avós das meninas de hoje, ou das Eu me bisavós. atrevo a dizer que até alguns médicos Sem pensam dúvida. isso. Não. Que não são da sua especialidade. Com certeza, Entendeu? essas mulheres elas ouvem isso dentro de casa E dentro do consultório. e quando elas vão buscar ajuda, porque às vezes elas desistem de falar, bom, mas acho que minha mãe tá falando, minha irmã tá falando, mas comigo tá diferente, Mas né? peraí, agora vem a pergunta. É isso Dor aí. na menstruação é normal? Boa, excelente pergunta. Porque pode existir Dor na menstruação. cólica menstrual que eventualmente não tem nenhuma doença por trás e poderia ser considerada normal. Excelente E aí, pergunta. essa pergunta é fundamental. Essa é fundamental. Isso é fundamental, pessoal. Preste atenção porque, apesar de subjetivo, nós temos como diferenciar. Uma dor que pode ser considerada, olha, tá tudo bem com você, não se preocupe, ou não. É sinal de alerta de amarelo para vermelho. Então, a gente, de forma subjetiva, pode dividir a dor em leve, moderada, intensa ou incapacitante. A dor intensa já é uma dor que obriga a paciente, a mulher, usar algum tipo de medicamento, porque sem medicamento ela não vai conseguir fazer nada. A dor incapacitante, é o que o próprio nome já diz, é aquela dor que vai impedir aquela mulher de fazer qualquer atividade naquele dia. De ir para a escola, se ela for uma estudante, de ir trabalhar, se ela já trabalha, de fazer atividade física, ir para o lazer, justamente por conta da dor. Então, se a dor é incapacitante, e isso a gente tem como, numa anamnese, conseguir a informação, tem alguma coisa errada por trás, e a dor incapacitante coincidindo com o período menstrual, você tem que pensar, número 1, repetidamente. todo mês, Todo mês. cíclica, é o que a gente chama de dor cíclica. Mas peraí, esses 8 anos para diagnosticar, é porque ela se acostumou com a dor e se acostumou a tomar remédio ou demorou 8 anos pulando de médico em médico? As duas coisas. Então, elas, em média, também tem estudos mostrando que as mulheres passam de 8 a 10 profissionais diferentes porque ouvem e não muda a conduta, né? Ouvem que está tudo bem e elas vão atrás. Então, demoram buscando diferentes profissionais até que alguém faça o diagnóstico. Muitas dizem isso, infelizmente eu estou aprendendo a conviver com a dor, mas dependendo de medicação. O que não existe. O que não existe. E outras crenças, mulher aguenta dor, mulher... Sim, isso é um absurdo. Sim, Isso então, são esses absurdos que atrapalham no diagnóstico. Se a gente ouvisse de cara e valorizasse o sintoma, a gente pode falar de como fazer o diagnóstico. São muitos os sintomas. Esse é um deles. Vamos falar mais, doutor. O segundo, o maior sintoma. Então, sintomas cíclicos, né? Sintomas que se repetem no período menstrual, são sintomas que devem ser levados o profissional pensar na possibilidade do diagnóstico de endometriose. Então, tem uma característica aí de 6 Ds. Os 6 Ds são 6 sintomas relacionados especificamente à endometriose. 6 Ds. 6 Ds, que seria a dor no período menstrual, que é a cólica menstrual, que tem o nome de dismenorreia. Então, esse é o primeiro D. O segundo é a dor na relação sexual, que é a dispareunia. A dor na relação sexual, na profundidade, é algo que não deve existir. Muitas mulheres têm desde a sua primeira relação sexual e ficam com esse sintoma até algum profissional dizer que isso não é normal. E a principal causa desta dor na profundidade
É a endometriose, que está localizada bem aqui no fundo vaginal, pela própria estrutura que o tecido fica, ela forma nódulos ali, e isso, com o contato, é como se a gente estivesse apertando um machucado. Ali tem muita inervação formada pelas próprias lesões. Então, é como se ela sentisse bater em cima de um machucado em toda a relação. Então, esse é o segundo D. O terceiro D, que é dor ao urinar no período menstrual, ou seja, cíclico, que é a disúria, é o terceiro D. Então, se existe endometriose na parte anterior, aqui perto da bexiga, a paciente ela pode sentir sintomas que se assemelham à infecção de urina, dói para fazer xixi, mas é só no período menstrual. Acabou a menstruação, está tudo bem. Então, isso... Chega a ter alguma coloração na urina também, com sangue? Dependendo... Ou só vai aparecer num exame de urina mesmo de laboratório? Não. Dependendo do acometimento, da profundidade da lesão, se ela atravessa todas as camadas da bexiga e está na mucosa, ela vai ter hematura, ela vai ter sangramento na hora da urina. Visível. Legal. Então, o terceiro D é dor para urinar. O quarto D é dor para evacuar, coincidindo com o período menstrual. Também tem um nome técnico que é a disquesia. Então, esse é o quarto D. O quinto D é a dor pélvica crônica. Isso está explicado pela demora no diagnóstico. Muitas mulheres desenvolvem a dor pélvica crônica, que deixa de ser um sintoma. A dor pélvica crônica ela é uma entidade à parte. É uma doença à parte que tem muitas causas. A endometriose é a principal causa de dor pélvica crônica na mulher. Mas não somente no período menstrual. Pelo tempo, as mulheres não tratadas, elas deixam de ter dor somente no período menstrual. Elas passam a ter dor o mês inteiro. Então é um processo crônico, porque a doença ela tem esse caráter crônico, principalmente se não diagnosticada e não tratada. E aí, pela história, pelo tempo de duração, a gente consegue identificar se a paciente tem dor crônica. Uma das principais causas da dor crônica pélvica na mulher é a endometriose. Esse é o quinto D. E o sexto D não é relacionado à dor, mas sim à dificuldade para engravidar. A endometriose ela pode estar associada em quase 50% dos casos à infertilidade feminina. Ela pode ser, e é, na verdade, a principal causa feminina de infertilidade. Então, 50% das mulheres que possuem endometriose tem também infertilidade. Podem ter infertilidade. Exatamente. Então, vai ser pesquisado. E em relação, a gente está falando desses anos dessa peregrinação, passa por vários médicos, etc. 8, 9 anos de dor. Tem toda essa questão que a mulher realmente tem essa situação onde parece que tem que aguentar a dor. Isso é um absurdo, logicamente. A medicina está aí para trazer conforto, né? Não existe viver com dor. Nem dor de endometriose, nem dor no ombro, nem dor em lugar nenhum, né? Mas, então, o que mudou? O que vem mudando? Quais são os recursos atuais diagnósticos, além da boa história, né? O que tem hoje de novo para fazer o diagnóstico? Perfeito. Então, o diagnóstico, obviamente, começa com anamnese e com bons ouvidos para ouvir esses sintomas que as pacientes nos dizem e acreditar, olha, isso pode ser endometriose. Bom, se isso pode ser endometriose, assim que você termina a entrevista, a anamnese, a conversa com a paciente, o exame físico ginecológico ele já dá algumas informações muito importantes. Justamente pela localização que algumas lesões podem ter, o exame ginecológico já pode trazer muitas vezes a certeza de que ali temos lesão de endometriose. Mas a confirmação, eu diria, do mapeamento, que é mostrar todas as regiões do abdômen onde pode existir e trazer as características destas lesões, tamanho, que camadas que estão penetrando de cada órgão, a gente precisa recorrer aos exames de imagem e hoje são 2 exames de imagem principais utilizados para isso. Um deles, desenvolvido aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, é o ultrassom com preparo intestinal focado no mapeamento da endometriose. Então, ele é chamado de ultrassom especializado com preparo intestinal para mapeamento de endometriose. Esse exame ele consegue avaliar todas as regiões que podem ser encontradas lesões. Existe também a ressonância magnética com preparo intestinal, também feita por radiologistas, que hoje isso avançou tanto que os radiologistas que fazem
ambos, tanto ressonância como ultrassom, são radiologistas especializados, treinados para fazer diagnóstico de endometriose especificamente. Quando fala preparo intestinal, Uma mini jejum lavagem. e lavagem. É uma mini lavagem que faz um pouquinho antes do exame. No dia do exame Toma um mesmo. remédio para poder No evacuar. dia anterior, toma um remédio laxativo, via oral. Na hora do exame, 40 minutos antes, faz uma mini lavagem via retal para esvaziar esta porção final aqui do intestino grosso, que é o reto. Por quê? Porque essa região aqui é a região que mais comumente encontramos lesão, e aí o intestino vazio facilita demais, tanto pelo ultrassom como pela ressonância, para identificarmos não só que existe lesão ali, mas em que camada que está, porque isso vai fazer diferença na hora do planejamento do tratamento. E conforme um dos 5Ds, onde estava localizada a dor, já vai dar para saber onde vai estar. A gente já imagina Já e tem essa imagina. suspeita. E pode ser em exatamente. vários lugares também. Pode né? ser em vários São lugares vários também. focos, às vezes. Né? A gente pode encontrar lesões mais distantes, né? Então, em outras partes do intestino, que não essa parte final, no intestino fino, que é uma porção mais distante, no apêndice, lá no início do intestino grosso, ou ainda subindo no abdômen superior, um lugar muito comum é o diafragma, que é o músculo que divide o abdômen do tórax. Então tá lá para cima do fígado, embaixo aqui da costela. Essas pacientes têm dor no período menstrual aqui na costela ou no ombro. Por isso tem muita Isso. confusão. Exatamente. Isso é através de uma câmera que é inserida na vagina. Qual? O ultrassom? Ultrassom ou não? É um É transdutor. um transdutor, que chama, né? não é uma câmera. Mas transforma som em imagem, por isso que chama ultrassom, né? Então, ondas Ondas. sonoras em imagens visíveis numa tela. Exato. E tira tudo isso do intestino para não confundir com gases e com outras estruturas Exatamente. fecaloides que poderiam estar ali. Se está ali, então é um nódulozinho. E é um ultrassom transvaginal. Uhum. É isso. Na verdade, ele é um ultrassom transvaginal para avaliar toda a parte pélvica, e aí, durante o exame, troca-se esse transdutor para usar um transdutor abdominal para olhar justamente essa porção aqui do lado direito onde está o apêndice, o final do intestino delgado, o começo do intestino grosso, que é o seco, e também essa área mais alta perto da costela, que é o diafragma. Pode ir para tudo quanto é lado, por isso a dificuldade, né? Por isso. Eu- E tem mais, ela pode avançar para o tórax. Eu já vi algumas vezes também, Juliano me corrija ou me confirme, espero que você me confirme, até na pele, né? Às vezes numa paciente que fez cesárea e tem uma cicatriz, às vezes essa célulazinha do endométrio consegue sair lá do útero, que foi cortado, vir para frente, vamos dizer assim, para você entender, e ficar lá na pele. Se a mulher, então, ela palpar, você acha lá uma bolinha, um feijãozinho ou um caroço tamanho Da cicatriz de uma... da Isso, cesárea? isso. É. Aí você consegue, como ultrassom, por exemplo, localizar, e acontece a mesma... Isso que é incrível, né? Porque ela vai ter dor cíclica. Exatamente. Naquela bolinha da cicatriz. Exato, é bem lembrado, Confirmou? Sidney, confirmado, só complementando, Boa, verdade, na verdade, isso é muito comum num país como o Brasil, que tem um número A gente muito falou grande sobre isso já aqui, de de cesáreas, né? Mas em outros países, a Índia, por exemplo, que tem 1 bilhão mais de 1 bilhão de habitantes e faz muita cesárea também, eles têm também muito essa endometriose chamado endometrioma ou endometriose de parede abdominal. Então, não necessariamente está nessa última camada, Sim, que é eu a falei pele, mas é parede abdominal. Ela pode pegar a camada do músculo ou na camada de gordura, que é o tecido subcutâneo que está logo abaixo da pele. Por quê? É o que o Sidney falou, o trajeto da cesárea, né? Então existe o corte, tem que abrir todas essas camadas até chegar no útero para tirar o bebê. Para tirar o bebê, quando abre o útero, o endométrio é exposto. E o bebê sai, o bebê estava lá em contato. Quando tira a placenta, tudo isso, existe contato deste endométrio com o campo aberto ali da parede abdominal. Mas, de novo, só 10% das mulheres que fazem cesárea desenvolvem endometriose, mostrando que existe um componente genético, uma predisposição. Senão todas as mulheres com cesárea Porque todas desenvolveriam. passou ali o endométrio. Exatamente. Então, a doença, nesta outra forma, que é um pouquinho diferente porque não está dentro da barriga e está na parede, ela também carrega a mesma porcentagem, que deve ser a mesma porcentagem da população que tem o gene que predispõe para que ela desenvolva. E aí formam caroços, nódulos de diferentes tamanhos,
As pacientes falam que cresce uma bola maior na minha barriga no período menstrual Depois e dói. diminui. Depois diminui. Então, isso Parece lenda, mas isso é real. Isso é real. E aí tem histórias, né? Fez exame fora do período menstrual, de repente Nem aparece não na viu ultrassom. nada. Pode Fala, ser. vamos fazer quando tá menstruada. Vai lá e vê. Quando não é tão grande. Quando é grande, ela sempre tá vai lá. ver. Sempre vai ver. Exatamente. Então, tanto ultrassom como ressonância também diagnosticam esta outra forma da endometriose na parede abdominal. Que pode causar dor também. Agora, na desconforto. pele, você fala, tem sim um lugar que a paciente fala que está sangrando da pele. Na cicatriz umbilical. A cicatriz umbilical é um local de origem espontânea, não tem a ver com um corte anterior, uma cirurgia anterior. Ela não precisa ter feito nenhuma cirurgia e ela pode desenvolver um carocinho no umbigo, roxinho, que no período menstrual ele cresce e sangra. E dói. Então, é uma das formas da gente também diagnosticar observando esse carocinho, que fica fácil de palpar. E uma regra, toda paciente que tem endometriose na cicatriz umbilical pode procurar fazer o exame. Vai ter em outro lugar. Muito, não vai ter pouco. É um marcador de doença avançada, na verdade. É um sítio já mais raro. E quando tem, a gente sabe que vai encontrar muita coisa dentro da barriga. Tipo, aí vai achar ovário, tuba, Intestino. intestino. Exatamente. Etc. Muito bem. Então chegamos aos sintomas, os Ds, os 5 Ds, Diagnóstico. ao diagnóstico. Muito bem. Aí, lembrando sempre, mais uma vez, aqui no meio do nosso episódio, que informação é o diamante da prevenção. Então, saber tudo isso já te leva a outro patamar É isso. para você poder cuidar da sua saúde, porque vida sem qualidade não faz sentido. Então, os recursos que hoje existem são para serem usados. E tudo isso que nós estamos falando aqui, né, Juliano? Você vai encontrar na medicina privada, vai encontrar no SUS também. Claro que guardadas as devidas proporções, mas vai ter também no SUS, então não há desculpa, tem que procurar até o final. Bom, sintomas, 5Ds, diagnóstico, e aí? Qual a notícia que a gente traz? O prognóstico, o futuro disso aí tudo é bom, o tratamento como que funciona, é para todas, ele vai ter cura definitiva ou é um controle? Vamos lá. Excelente. Primeiro que todas mulheres que recebem o diagnóstico perguntam, e eu recebo isso todo dia nas mídias sociais, no perfil. Doutor, mas tem cura? Porque eu ouço falar que não tem cura. É uma doença para a vida inteira. E o prognóstico? Sobre tratamento é fundamental, neste caso, como para outras situações da medicina, mas na endometriose demais, a individualização do tratamento. Porque as necessidades não serão as mesmas em diferentes pacientes. Dependendo da idade, dependendo dos seus objetivos, se é uma mulher, um casal que está procurando e tentando engravidar e não está conseguindo, ou seja, naquele casal o principal problema está sendo a infertilidade, o tratamento tem que seguir um caminho. Se de repente o problema é só dor e qualidade de vida, mas ela fala, olha, não estou pensando em engravidar, temos outros caminhos possíveis. Isso para deixar claro que muitas mulheres, mas eu ouvi uma amiga, uma prima, foi tratada dessa forma, o meu médico falou para fazer diferente. Depende. A individualização é justamente isso, é entender as principais necessidades de cada paciente. E aí, classicamente, nós temos 2 caminhos de tratamento. 2 caminhos. E antes desses 2 caminhos, eu vou falar do que eu costumo chamar de base da pirâmide. Base da pirâmide seria aquilo que todas, 100% das mulheres vão ter benefícios se seguirem essa recomendação, que é cuidar do estilo de vida e de hábitos de vida. A gente está falando de uma doença de caráter crônico e inflamatório. Então, hoje também muitos estudos já mostraram que hábitos alimentares podem contribuir para a piora da inflamação e da dor, mas hábitos alimentares também, do outro lado, podem amenizar estes processos inflamatórios. Então, é fundamental hoje em dia que as pacientes entendam um papel que cabe a elas, que é cuidar do estilo de vida, porque tem alimentos que vão sim piorar a dor dessas pacientes que se descobrem com diagnóstico de endometriose, mas elas podem minimizar isso. Mas quais alimentos, por exemplo? Então, e são bastantes, né? Então, é difícil, é isso que eu sempre falo, é difícil radicalizar. Embutido. Mas aí você já matou a charada. Então, embutidos, industrializados, açúcar em excesso de forma geral,
E uma das coisas que pega bastante no caso da endometriose, porque teve um estudo específico com isso, é a carne vermelha em excesso, pelo processo de digestão que ela leva no organismo, são alimentos que devem ser evitados. O leite com lactose é bastante discutível, mas de fato muitas pacientes têm muito mais sensibilidade e têm mais dor quando consomem lactose e glúten. E isso nós estamos falando da manifestação do sintoma, Do certo? sintoma, não da evolução da doença. Não da origem da doença. E não da origem da doença, né? A doença já está lá doença. instalada. Só que hábitos podem mudar o curso da coisa. O curso, o controle dos sintomas, a qualidade de vida. Então, isso é positivo e é o que eu sempre repito. Isso não é só positivo para a endometriose, é positivo para a saúde como um todo. Sim. Então, é sempre válido. E atividade física, que também libera muitas substâncias anti-inflamatórias. Então, fazer exercício de rotina é recomendado. Só que aí sempre vem aquela informação, mas doutor, do jeito que eu tenho dor, eu não consigo nem levantar da cama. Como que eu vou fazer exercício físico? Então, claro que a gente vai precisar, a depender de cada situação, inverter a ordem das atitudes e do tratamento. Então, isso todas as pacientes vão se beneficiar. E aí, para os tratamentos específicos, temos 2 caminhos. O tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. E não chega paciente para o doutor Juliano um pouco assustada, fala, estou sentindo carocinho, pode ser câncer? Muito, se preocupam muito com isso. Acho que tem até um tópico para a gente falar interessante sobre isso depois. Mas em relação ao tratamento, nós temos 2 caminhos. O tratamento clínico, que vai se basear apenas em medicamentos, e o tratamento cirúrgico, que tem como objetivo remover estas lesões, estas células. Só para entender, Moisés, essas células, quando elas estão em outros órgãos, elas vão formando e crescendo como nódulos, se assemelham a tumores. E elas vão aumentando. E elas podem aumentar. Podem aumentar. Podem aumentar diferentes tamanhos. Então, o objetivo do tratamento cirúrgico é sempre remover esses nódulos, essas lesões, todos os tecidos acometidos, eles precisam ser removidos, retirados. Por isso tem a questão do desejo ou não de ter filho. Pode ser que tenha que mexer no útero ou não. Próximo dele, e a gente tem que ter todo o cuidado para preservar a parte reprodutiva quando vai para uma cirurgia. E eu já te adianto que é a grande maioria das mulheres, ainda mais com a melhora hoje da informação e do diagnóstico, estamos diagnosticando, felizmente, mulheres em idades mais jovens, o que é positivo, podendo oferecer esse tratamento antes da doença eventualmente causar sequelas irreversíveis. Então, sim, esse é um dos motivos, porque naquela mulher que já passou, não tem mais desejo reprodutivo, prole constituída, está numa idade já mais avançada, eventualmente você pode ser um pouco mais radical em algumas indicações dentro da cirurgia. No tratamento clínico, é importante frisar que o tratamento clínico ele não vai atuar diretamente na doença a ponto de fazer com que a doença seja eliminada. A doença vai ser estabilizada. O tratamento clínico tem como objetivo curar os sintomas. Tirar os sintomas. E o cirúrgico também? Não. O cirúrgico elimina a doença. Elimina a doença. Elimina. Okay. Então, o tratamento clínico, o que é? A gente conversou lá no começo, você vai entender a lógica, Moisés. A dor principal, ela volta todo mês na menstruação, que é um período que inflama mais. O uso de anticoncepcional pode bloquear este processo fisiológico do ciclo menstrual. Então, se a gente usar diferentes formas de hormônio, seja contraceptivos convencionais ou outros hormônios que foram surgindo com esse intuito de bloquear o ciclo para melhorar os sintomas da endometriose de forma contínua, a gente pode ter sucesso, sim, na melhoria dos sintomas, porque essa mulher não vai mais menstruar, não vai ovular, ela não vai ter as oscilações hormonais que dão o estímulo na doença. Depende, se ela tiver já com a dor muito avançada na pelve... Aí era o 5Ds. Aí então, não vai adiantar. Muitas vezes até se pode fazer teste, algumas já chegam falando, eu já tentei, nem adianta me oferecer mais esse tratamento porque eu já tentei. Mas a gente pode já estar diante deste estágio onde o tratamento clínico já está ineficaz. Mas é uma das primeiras recomendações, principalmente nos diagnósticos mais iniciais, em mulheres que não buscam engravidar. Por quê? Porque o tratamento é um contraceptivo. E ele pode ser levado, esse tratamento clínico, quando eficaz, até a menopausa, vamos supor. Se é numa menina jovem, até o desejo reprodutivo. Sim. Se é numa idade já onde a paciente não vai mais buscar a gravidez, pode ser.
com o cuidado para cada faixa etária, os tipos de hormônios que podem ser utilizados, lembrando que hormônios também têm efeitos colaterais e nos dias atuais, o número de mulheres que buscam não usar hormônios está cada vez maior. Tem crescido a procura por tratamentos alternativos em outras situações, não só essa. É que para endometriose a gente não tem muita alternativa, mas as mulheres pedem, eu não quero usar hormônio, ou já usei, já me fez mal, ou tenho risco de trombose, vocês falaram já sobre esse assunto aqui no podcast. Então, este é um caminho possível que não vai servir para todas as pacientes. Mas aquelas que se servirem dessa opção, quando chegar depois da menopausa, e aí já não, talvez não precise mais de medicação. Talvez não precise mais de medicação. Porque não tem mais o estímulo. Exatamente. E aí é muito importante entender no mapeamento com o exame de imagem como que era essa endometriose, que grau, muito avançada, onde ela estava afetando. Por quê? Porque estrategicamente, dependendo desta informação, não é tão bacana a gente deixar a doença onde ela está, mesmo após a menopausa. Dependendo, se forem lesões pequenininhas, que não estão afetando estruturas importantes, órgãos que vão trazer algum dano à parte funcional, tudo bem. E essa paciente na menopausa pode funcionar igual funcionou lá na infância. Ela fica assintomática e 95% fica assintomática. Exatamente. Porque ela para de ter o estímulo hormonal, o ovário para de funcionar depois da menopausa. Um detalhe aqui, se essa mulher desejar ou tiver muitos sintomas do climatério e quiserem fazer a reposição hormonal deste período após a menopausa, que hoje sabemos que essa reposição pode estimular lesões que não foram retiradas, removidas. Então, a endometriose ela pode sofrer estímulo com a reposição hormonal, dependendo do grau que tiver essa lesão, a gente tem que discutir cirurgia em algum momento. Tá. Então, o caminho do tratamento clínico, ele não tem um limite de tempo, e as pacientes mulheres perguntam muito isso. O médico me prescreveu uma progesterona. Até quando? Eu posso usar por quantos anos? Qual que é o limite? Né? Tem estudos mostrando tratamentos já de 2 décadas. Se ela está adaptada, não tem efeitos colaterais e não tem contraindicação, e conseguiu o objetivo que é melhorar da dor, tudo bem. A grande falha é insistir no tratamento hormonal, e isso acontece muito, mudando, né? Então, você está usando a pílula A. Mas eu tô com dor e tô tendo escape, sangramento, não tá legal. Vamos trocar, vamos dar a pílula B, a pílula C, a D, a E. A gente está trocando 6 por meia dúzia, porque o efeito do hormônio é o mesmo, é inibir a ovulação para evitar essas oscilações hormonais. E se isso já não está surtindo efeito, significa que esse tratamento está ineficaz. Temos que pensar, sim, no tratamento cirúrgico, que é a única forma conhecida até os dias atuais de remover a doença. Só que dependendo onde tiver e o tamanho do caroço, digamos das assim, lesões, é muito complicado. São cirurgias que têm graus diferentes de complexidade, por isso a importância de equipes treinadas, capacitadas, especializadas no tratamento cirúrgico da endometriose. Então não é todo ginecologista que faz tratamento cirúrgico para endometriose, porque isso requer um treinamento adicional, uma curva de aprendizado longa. Daí a gente entra na sua especialidade, Exato. que é a cirurgia minimamente invasiva. Então, causa o mínimo de invasão, né? Conta pra gente, porque eu sou da época que usava ainda uma cirurgia maior até para fazer o diagnóstico. Exato. Né? Hoje como que é? Então tem uma ressonância, não vai precisar, já vai direto cirurgicamente pro tratamento. Isso. Então primeiro que existia a chamada, quando surgiu a videolaparoscopia, que é o início da cirurgia minimamente invasiva, que é sim botar uma câmera lá dentro, pelo umbigo, e aí a gente vê tudo muito aumentado dentro da barriga. O diagnóstico dependia muitas vezes desta cirurgia, que já é um procedimento invasivo. Quando fala pelo umbigo, é um corte no umbigo? Isso. No buraco do umbigo? Isso. Lá na cicatriz umbilical. Hoje, praticamente todas as cirurgias de quase todas as especialidades são realizadas pela via minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia, ou robótica, mais atualmente, a gente pode falar um pouquinho disso se tiver tempo, que foi a evolução da cirurgia laparoscópica, e o início... A entrada é pelo umbigo, onde entra a câmera, a ótica, que está bem no centro do abdômen. Anestesia geral, sempre. Sim. Só que pensa, isso era utilizado, como bem o Sidney lembrou,
final da década de 90 até a virada do início dos anos 2000 para fazer diagnóstico, para botar a câmera, porque as imagens não eram boas. Saber o que encontrar lá. Para saber o que encontrar. Normalmente dava o diagnóstico, fazia uma biópsia, mas não tratava ainda. Voltava num outro momento para tratar cirurgicamente. Hoje isso não tem mais espaço para videolaparoscopia diagnóstica, para depois fazer o diagnóstico, ele é feito já ao mesmo tempo. Antes, não, o diagnóstico é feito antes. E você já vai para a cirurgia com o planejamento independente do que vai ser necessário fazer, do caso mais simples ao mais complexo. A gente já sabe o que vai ser necessário fazer na cirurgia e vai com a equipe preparada para isso. E a equipe pode ser multidisciplinar dependendo dos locais acometidos. Se ela tiver um acometimento em múltiplos órgãos, pegando o ureter, que às vezes precisa fazer uma reconexão do ureter, que é o canalzinho que transporta a urina do rim até a bexiga, às vezes a doença obstrui o ureter, isso é um risco gravíssimo para o rim, que precisa ser reimplantado na bexiga. E aí o urologista tem que participar. Quando tem acometimento intestinal, o cirurgião do aparelho digestivo participa junto com o ginecologista. Então, muitas vezes, a gente tem a equipe multidisciplinar presente e a gente já sabe disso antes. A paciente ela já vai sabendo tudo o que pode acontecer, porque os exames nos mostram com uma precisão muito boa, com um acerto aí de mais de 95% do que a gente vai encontrar. Mas ainda assim, ela é uma cirurgia, como você estava falando, minimamente invasiva. Minimamente invasiva. O que mesmo significa já sendo isso? Definitiva. Isso, ela continua sendo minimamente invasiva. São pequenas incisões por onde entram os instrumentos. Não existe mais o corte aberto, aquele corte, a incisão clássica de abrir a barriga. São incisões de poucos milímetros. Na laparoscopia convencional, 5 milímetros cada incisão por onde entram as pinças, e normalmente são 4 furinhos desse. Na robótica, que é uma plataforma do avanço aí da laparoscopia, que usa um sistema de robô, as incisões têm 8 milímetros, ainda assim muito pouco invasivas. Mas a ideia e com é uma parecida, qualidade né? é muito igual, só que com algumas vantagens em termos de visão em 3D, com mais profundidade, precisão dos movimentos, por ser um robô e não a mão humana ali. O humano ele controla o movimento do robô, e na endometriose a gente tem utilizado bastante. Hoje aqui em São Paulo, a maior parte dos hospitais tem já a já possibilidade. É usada robótica na endometriose. Muito, muito, muito. Em algum caso, a endometriose pode se tornar um câncer? Eu ia falar isso. Eu ia perguntar Boa, isso. Eu estava sim. aguardando essa, não podemos sair sem essa. Porque no começo aqui do nosso episódio, você falou que é uma doença de caráter benigno. Né? E discorremos até agora. Então, quem está lá pensando, a gente já teve, por exemplo, aqui um episódio sobre mioma com o grande amigo Marcos Messina. Opa, meu amigo também. Exatamente. E obrigado, Marcos Messina, por dividir conhecimento aqui com a gente. E a gente falou sobre mioma, e o mioma também é essa mesma pergunta, se pode malignizar. E o endometrioma, né? Endometriose também ela pode? Boa pergunta, Moisés, bem lembrado. Excelente, e não tem uma paciente que não pergunte isso. Você recebe um diagnóstico. Pode virar câncer? E aí, já uma relação muito próxima da endometriose com o câncer é a forma dela se manifestar, né? Por quê? Já voltando àquela explicação inicial, a endometriose ela está caracterizada por nódulos, células que se espalharam em diferentes órgãos do corpo. Isso remete ao que a gente costuma ouvir falar sobre o câncer, sobre a doença maligna que se espalha, né? Não tem sempre aquela preocupação, mas começou em um órgão e se espalhou. Sim. E a endometriose nada mais é do que um tumor com uma característica diferente do maligno, é benigna, mas que se espalha. Então vem essa preocupação. E isso já foi estudado, aliás, isso fez parte do meu doutorado, estudar essa relação da endometriose com câncer. E numa parcela muito pequena, menos de 1% dos casos, existe esse risco de malignização em um sítio específico, em um local específico principalmente, que é o endometrioma ovariano, que é um tipo de endometriose que se forma dentro do ovário em forma de cisto. É o cisto endometriótico. É o cisto endometriótico, que é um cisto que tem um conteúdo líquido denso, espesso, que é um sangue antigo ali, e quando a gente drena e vai tratar esse cisto, a cor dele ele já está meio amarrom, um marrom escuro, é bem denso. Esse cisto de endometrioma, que é a forma da endometriose ovariana, é a forma que mais pode ter este risco. Mesmo e ainda assim pequeno. Mas lembrando, esse risco é menor do que 1%.
se não tratado, se não removido. Porque se foi diagnosticado e esse cisto foi retirado ao longo da vida da mulher, ela pode continuar com o ovário sem ter esse risco. Então, quando existe a transformação, obviamente, é porque ele persistiu, ele não foi removido. Tá? A pessoa que está assistindo a gente de casa, ela pode ter uma irmã, um irmão, ou uma mãe, uma tia, ou ela mesma. Ela, quando foi no médico, o que ela mais ouve nesses 8 anos? O que ela mais ouve? É normal a dor? Vai para onde? E qual especialista também que ela acaba indo nesses 8 anos? Exato, já para deixar meio que preparada. Legal. Olha, especialidades que elas mais procuram. Como normalmente o sintoma tem a ver com o período menstrual, obviamente o ginecologista. Sim, sem Mas dúvida. muitas pacientes têm sintomas cada vez mais presentes, que são sintomas gastrointestinais. Mesmo não tendo endometriose no intestino, distensão abdominal, aumento de gases, a dor para evacuar, isso pode estar presente na presença de endometriose em diferentes locais. Então, elas muitas vezes desistem de ir no ginecologista que não fez o diagnóstico e vão num gastro. E se for um gastro que não está habituado a lidar com a doença, ele também não vai fazer o diagnóstico. Vai tentar tratar como outras doenças gastrointestinais. Às vezes passa uma medicação analgésica, pede uma ultrassom do abdômen. Ou até, dependendo do sintoma, faz uma colonoscopia, que vai avaliar o intestino por dentro e não vai ver nada. Ele não consegue ver? Ah, não, por causa do teu preparo. Não, porque por dentro aqui do intestino a doença não tá. Mesmo que ela tenha endometriose no intestino, ela tá na parede mais externa. Não vai aparecer. Não aparece por dentro. A não ser em casos muito grandes que tem... Que invada, né? Que tem um abaulamento, né? Ele pode ver uma lombadinha ali e falar, opa, tá diferente aqui, mas ele não vai ver a lesão pela colonoscopia. E nem dá pra dizer que esse colega tá errado. Não, tanto que não usamos isso para diagnosticar. Exato. Não usamos. Exato, então... Mas ele pode afastar outras causas de sintomas intestinais, tá certo? E poderia ter as duas coisas, né? E muitas têm. Muitas têm. Pulga e piolho, né? É então, isso aí. Vambora. Mas então procuram também gastro e procuram ortopedista. Por quê? Porque essa dor pélvica, quando ela se torna crônica, essas pacientes, boa parte, vão relatar a dor que migra para a perna, que vem para a região do glúteo, do quadril. Pode achar que é ciático. Nas costas. Dor lombar está muito presente. É muito comum, porque o lugar mais comum, que é o ligamento do útero, que fica atrás do útero, que chama ligamento útero-sacro, ele é um tecido que liga o útero ao sacro, que é o final da coluna. Então, a dor ela é refletida na lombar. Então, você fala de dor lombar, 80% das pacientes têm. E elas procuram um ortopedista, que vai pedir... também. Ok, porque... Tomografia, ela não pode ter uma hérnia? Ela pode ter uma hérnia também. E talvez tenha. E talvez tenha. E se ela descobre uma hérnia... Aí piorou. Piorou, porque aí... É por isso que eu falei aquilo. Aí tem uma... Ela vai falar que é hérnia. Aí vai, opera, mas vai continuar a dor. Exatamente. Então isso mostra... O termo, você falou, a gente chama de a jornada, mas é uma peregrinação. Essa jornada do diagnóstico. Então, essas são as 3 principais especialidades. E sabe o que elas ouvem? Isso me deixa... muito chateado ainda até os dias de hoje, principalmente quando elas estão com dor aguda e vão para um pronto-socorro, onde o tipo de atendimento é muito rápido, é diferente, o pronto-socorro é sempre agitado. E se são pacientes que voltam muitas vezes, elas ouvem no pronto-socorro, quando faz o exame lá no pronto-socorro, que não é específico, que não vai ver nada, elas vão falar assim, essa dor é da sua cabeça, procura um psiquiatra. Isso é o que mais dói na alma delas. É ser desacreditada. Também. Na nossa também. Eu fico de fato muito indignado, mas são histórias reais, atuais, de mulheres que ouvem isso. Sim, né? E nós temos que falar o real. E nós temos que falar. Você perguntou, e foi muito bem perguntado, mas é porque elas ouvem que elas têm que ir para o psiquiatra. Ela só precisa achar um ginecologista que ouça os sintomas dela e que saiba correlacionar os sintomas com uma doença muito prevalente. E talvez você tem que ter um pouco mais de paciência, mas não pode desistir. Exato. Se você tem alguma dor, tem um incômodo, e você não encontrou aí no diagnóstico, continue pesquisando, continue conversando com o teu médico, seja o ortopedista que a gente falou, ou o gastro, para que ele te encaminhe para um gineco, até chegar no É muito longo 8 anos. Tem que ser menos. Isso aí tem que diminuir. Hoje nós estamos ajudando a diminuir um pouco. Eu falo que a informação... Você falou disso, eu repito, desde que comecei a usar a mídia social para divulgar a informação sobre endometriose, eu falo que a informação é o início do tratamento. Porque receber essa informação, você que está em casa ouvindo, o que ela vai... uma luzinha. Peraí, então eu tô indo no mesmo profissional que não tá
me fazendo o diagnóstico correto, tá me dando remédio e não resolve meu problema, deixa eu ouvir mais opinião. Claro. Porque alguma coisa tá errada. A dor, ela é uma informação que nosso cérebro traduz para nós de que algum tecido está sofrendo algum dano. A gente precisa descobrir o que que é. Você pode ter até uma dor uma vez, tudo bem, uma lesão de uma Agora, pancada, de um isso, trauma, mas ela uma vai lesão embora, né? ela vai embora. Usando ou não remédio às vezes, tudo bem. Agora, uma dor cíclica tem que ter diagnóstico. Alerta. E tem não que piscar. existe esse papo aí de mulher tem que ter assim, a dor, faz dor. parte, gestante, carrega um bebê, tem útero pra isso. Pelo amor de Deus. Não dá, existe isso. não cabe mais isso. E pra gente também não fazer assim e pra homem vale a mesma coisa também, Claro. né? Qualquer Exatamente. dor, seja qual for, também você procure ajuda, não é porque é mulher ou porque é homem. Não, Exato. porque é ser humano. Ser humano. Né? E o médico tá lá pra isso e eu posso garantir pra vocês que não há uma dor que não tenha sido estudada, bem Investigada. estabelecida, que precise ser investigada, que vai ter algum, no mínimo, tratamento de controle Exato. ou É isso. uma Ou questão alguma- definitiva. Exatamente. É isso? É isso aí. Muito bem. Aprendeu bastante, Moisés? Muito obrigado, doutor Aprendeu Juliano. muito, aprendi também. Grande Juliano Borelli, deixa uma mensagem final pro nosso ouvinte. O que você falaria do andar dessa carruagem aí da cirurgia minimamente invasiva, que traz esse benefício incrível pro mais importante de todos, que é aquela pessoa que tá ali, que é o paciente. Como é que o que você acha desse futuro? Perfeito. Acho que a mensagem final, pegando o gancho do que a gente estava discutindo, é: se você tem sintomas que incomodam, tem dor, algumas dessas, não precisa ter todas, não é normal. Então não aceite que isto é normal. Primeira coisa, não desista, vá atrás. Hoje a gente tem, com o mundo digital, a facilidade de receber informação na mão. Então busque informações de qualidade, acompanhe aqui o podcast e vão atrás, porque temos como fazer o diagnóstico e o mais importante, por mais que o diagnóstico possa assustar da endometriose, o tratamento ele também está numa fase como nunca esteve. Mesmo nos casos avançados, o avanço dessa técnica de cirurgia minimamente invasiva para equipes que estão treinadas, ele é fantástico, ele é seguro, ele proporciona, e é o objetivo, a melhoria da qualidade de vida, restabelecer qualidade de vida e, para aquelas mulheres que têm infertilidade, reverter o quadro da infertilidade e ter o sonho da maternidade. Então, não desistam, o seu corpo dá sinais. Ouçam esses sinais e insistam com nós profissionais da saúde. Sensacional. Grande doutor Juliano Borelli. Sorte dos pacientes que eu tenho como médico. Aqui como encontrar, doutor Juliano. Obrigado você que está aí. Obrigado, Moisés. Obrigado vocês. Até o próximo Pode Doutor. Valeu. Obrigado.